Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um react. Vamos reagir a uma questão que muito me intriga e me deixa meio puto, tá ligado? Me deixa puto também. Não é só intriga não. Que é o quê? É o livro Clean Code. Eu acho o livro Clean Code uma merda. Pronto, então agora se você já quer saber minha opinião, já pode sair do vídeo, já acabou, já sai. E pra você que ainda continua, já dá o like, subscribe, clica em tudo que puder aqui, só não clica no xizinho. Só não clica no xizinho. Mas clica em tudo que puder aqui e vamos... Tava navegando aqui, aí eu vi um vídeo desse cara, parece interessante. Eu não conheço, chama Coffee Stack. A página, o troço dele aí, sabe? Falar em coffee, né? Sempre. Tô aqui tomando meu cafezinho. Importante, café fundamental. Nossa, quase que eu derramei essa porra de café aqui no meu MacBook. Ou preju, te falo que não tá no gibi o prejuzinho que eu ia tomar. Sabe? Eu ia tomar um prejuzinho se eu derrubasse. Mas então, vamos ver esse vídeo do cara. O cara tá falando sobre o código limpo, Clean Code. É um livro que eu não gosto, mas eu vou deixar minhas opiniões mais pro vídeo. E ele diz por que todo programador tinha que ler. Eu acho que não acho que todo programador tinha que ler. Mas vamos dar play nessa bagaça. Mas a bagaça tá no fogo. Não, é no bolso. Ô, trem, hein? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Coffee Stack e hoje tô aqui para falar de um assunto muito especial, que é sobre esse livro aqui, ó, Clean Code, que eu particularmente sou bastante fã. E se você me segue lá no Instagram, se você não me segue, ó, vou deixar meu arroba aqui, mas se você me segue lá, acompanha meus stories e meu feed, você sabe que eu falo bastante sobre esse livro, né? E todo o conceito que tem por trás desse livro, que é o conceito de código limpo. Mas antes de falar do conteúdo e do porquê... Vamos dar uma pausa aqui. De fato, o livro... ele tem todo um conceito por trás, que é o conceito de escrever códigos melhores. E não só escrever códigos melhores, escrever uma estrutura de código para o quê? Para você conseguir ser mais efetivo, mais produtivo. Toda a ideia do Agile veio desse livro e do Uncle Bob. Uncle Bob? Uncle Rob? Eu nunca sei. Mas veio desse livro, sabe? Então, é Robert. Então, Uncle Rob. Não, mas Robert, Bob e Rob são nicknames para Robert. Mas foda-se o nome do cara, foda-se. Então, tem toda uma ideia de escrever código limpo. E eu acho que isso faz sentido até um certo ponto, sabe? Eu acho que isso faz total sentido. Eu não sou aqui hater de código limpo, só do livro mesmo, só desse book que eu não gosto. Mas tem uma questão que todo novato, todo juniorzinho, toda pessoa que está estudando programação, que está querendo virar programador, que sonha com essa porra e os caramba, segunda semana que tá fazendo cursinho na internet, que comprou na Udemy, já tá querendo ler Clean Code, já posta no LinkedIn, lendo Clean Code pra mim. Gente, e assim, uma coisa que me deixa meio puto é porque o Clean Code, ele não vai revolucionar sua carreira e nem revolucionar sua vida. Muito menos quando você não sabe nada de computação, de programação, sabe? Se você tá lendo Clean Code, você não tem uma formação na área, você não tem alguns anos de experiência, você não vai conseguir aproveitar o que aquele livro tem para te trazer. E você vai acabar fechando a cabeça por um tanto de regra dogmática, sabe? E a construção do conhecimento, a construção da programação é uma coisa livre, porra! Sabe? A cabeça tem que ser livre para pensar, para raciocinar, para se expandir. Mesmo que momentos vá para um pensamento equivocado, essa coisa taxativa normativa de você fechar o desenvolvimento, a produção de código na caixinha é meio imbecil, sabe? Porque se a gente tivesse tudo fechado na caixinha, a gente não ia ter a linguagem C, não ia ter Unix, não ia ter Linux, não ia ter as grandes tecnologias que a gente tem hoje em dia, sabe? Então eu não gosto desse dogmatismo de que tem que escrever assim, função, tem que fazer só uma coisa, não curto tanto, sabe?
Então, por isso que eu não indico para qualquer novato sair lendo Clean Code, porque você precisa ter uma maturidade de código, de conhecimento, para você conseguir entender o que ele fala. Quando fala que uma função só deve fazer uma coisa, não necessariamente. Você tem que olhar o contexto, você tem que ver se cabe, se não cabe, se faz sentido, se não faz sentido. Não é uma norma taxativa que está escrito num livro. Tá ligado? E isso meio que. Isso vai me deixando meio puto, fraga. Mas vamos continuar aqui. Deu 25 segundos do vídeo aqui e eu já tô há 5 minutos falando. Eu considero esse livro bastante importante. Eu quero fazer um pequeno disclaimer. Se você acabou de começar na programação, você está aprendendo algoritmo, está aprendendo ali os fundamentos da linguagem, a fazer um for, fazer um if, eu não te recomendo ler esse livro, tá bom? Aí, eu não acho que é um livro que só comigo, sêniors ou show. plenos devem ler, mas você precisa de um pouco, né, digamos assim, de uma experiência mais prática, não é ser um nem pouco pouco, mais acostumado com o precisa código, bastante. para você de fato absorver o conteúdo Sabe? desse livro e conseguir também entender o que o autor está querendo passar. Então, feito esse disclaimer, esse livro aqui, primeiro, ele não é um livro que você tem que ler de ponta a ponta, não é uma Beleza, estamos concordando até então, estamos concordando com o cara. E um ponto interessante que ele falou, que não é um livro que você tem que ler de ponta a ponta. E de fato não é um livro para você ler de ponta a ponta, é um livro para você ler trechos, para você ir entendendo, sabe? É um livro para ser estudado e não para simplesmente ser lido. Igual você lê um Harry Potter, você lê um Machado de Assis, você lê alguma coisa assim. É um livro de mais conceitual, sabe? Então, estamos concordando com o mano. Estamos concordando. história do Harry Potter, onde tem um início, um fim e um Porra, começo. o mesmo exemplo que eu falei, o cara vai e usa. Assim, Porra, mas esse estamos livro ele é para ser usado sincronizados. como uma referência técnica, um manual que você vai eventualmente isso, acabei de consultar falar ao longo isso. da sua carreira. Acabei Eu de conheci falar esse isso. livro há uns, acho que 3 anos e meio atrás, não lembro exatamente, e eu ainda, até hoje, utilizo o Clean Code, vira e mexe, eu tô paginando aqui e consultando alguma coisa. E para mim, o momento ideal para você começar a ler o Clean Code é quando você já está trabalhando em um projeto real, quando você já está metendo a mão na massa num código que eventualmente vai para produção e ele vai para a mão de algum usuário. Então, seja como estagiário ou júnior, enfim, você já está alguns... Não, aí eu vou discordar. Eu acho que o estagiário tem que ficar longe de Clean Code e o júnior também, sabe? Também. Principalmente, assim, o júnior não, mas o júnior que com primeiro, júnior com menos de 2 anos de experiência deve ficar meio longe disso. Deve ficar meio longe, porque você não teve vivência na pele ainda para conseguir diferenciar certas coisas. E assim, gente, não entenda isso como uma regra fixa, menos de 2 anos, sabe? Mas você precisa de uma maturidadezinha, sabe? Você precisa ser um júnior que já tem experiência. E teve um ponto aí que ele falou, o que ele falou? Ele falou. Então, seja como estagiário ou júnior, enfim, você já está alguns meses ali no projeto, você está lidando com uma base que eventualmente vai para a produção e ele vai para a mão de algum usuário. Então, seja como estagiário ou júnior, enfim, você já está alguns meses ali no projeto, você está lidando com uma base de código. Sim, é isso. Você precisa de uma experiênciazinha e eu diria que coisas fundamentais para um júnior ler, sabe? Vamos pegar aqui coisas fundamentais para um júnior ler. Vou abrir, deixa eu. Isso. Vou abrir aqui minhas notas. Livros que são fundamentais para um júnior ler, um júnior que está estudando, ler. Então, livros fundamentais para quem está iniciando na programação. Então, como primeiro livro, vai ser redes de computador, redes de computadores do quem? Do Tannenbaum. Do Tannenbaum. E esse livro tem que ler. Bruno, eu quero ser programador, não quero ser especialista em redes. Tem que ler. Tem que ler, não tem conversa, sabe? Tem que ler. Outro livro muito interessante, Sistemas
operacionais modernos, acho que é modernos, também de quem? Do Tannenbaum. Tannenbaum. Escrevi errado. Tannenbaum, isso. Fundamental a leitura, sabe? Isso que tem que ler, não Clean Code, mas continuando. Um outro livro. E por quê? Porque esse livro, Sistemas Operacionais Modernos, eu acho que é Sistemas Operacionais Modernos, ele vai te passar o que é uma base de computação. O que é sistema operacional. Esse daqui, rede de computador, vai te passar a base do que é internet, do que é rede, do que é a computação hoje em dia. Porque a computação hoje em dia a gente não está falando só do notebook que você tem e está isolado do mundo numa caverna. Não, a gente está falando de internet das coisas, de interconexão e tudo mais. E é fundamental você entender isso. Os protocolos que você vai trabalhar como desenvolvedor vão estar rodando em cima dessa base. E dessa daqui também, sabe? São sistemas operacionais. Entender como o sistema operacional funciona, a lógica de funcionamento é fundamental. A base da computação é isso. E também os sistemas que você vai desenvolver como desenvolvedor, como programador, vai rodar em cima disso. Então é fundamental esse tipo de conhecimento, sabe? Assim, isso eu acho fundamental. Outro livro... Algoritmos de quem? Do Corman. Corman. Acho que é man, isso. Do Corman. Fundamental. Acho que algoritmos, a introdução, o subtítulo eu não lembro. Mas algoritmos, caramba. Corman. Isso. Algoritmos do Corman. Não, Corman. Isso, Corman. Algoritmos do Corman. Fundamental. Fundamental, porque vai te ensinar a pensar algoritmo, sabe? Se for pensar algoritmo, a base de estrutura de dados, é no Corman. É o melhor livro acadêmico que tem. Agora, pensando mais em estrutura, sabe? Pensando mais em estrutura, a gente tem agora uma opção bem interessante, que é engenharia de software do Pressman. Acho que é arquitetura de software. Não, acho que é engenharia de software. Vamos ver aqui. Software Engineer, isso, do Pressman. Engenharia de software do Pressman. Sabe? É esse daqui. Esse mesmo. Sensacional, sabe? O livro sensacional. E tem um outro. Engenharia de software. Tem um outro que não é do Pressman. Isso, que é do Somerville. Do Ian Somerville. Isso. Esse também é sensacional. Então você pode escolher qual que você quiser desses daqui, sabe? Qualquer uma dessas escolhas são escolhas excelentes. Então vamos colocar Somerville. Engenharia de software do Somerville. Esses são livros acadêmicos, esses são muito bons. E tem dois livros que aí, se você quer um aprofundamento maior, que um livro vai ser compiladores. Vamos ver se vai... Isso, esse daqui. Compiladores. Esse daqui é fundamental para você entender computação, entender programação. Sabe, esse livro é um livro absurdo. Ele é do Alfred Arro, isso. Esse livro aqui, viu? Esse livro que tem um dragãozinho. Compiladores. É fundamental. Copiou o link, hein? Merda, eu não quero link, não. Vamos. Isso. Sensacional. É do Alfred Arro. Sensacional esse livro, um livro muito bom. E aí, agora se você quer despirocar mesmo, tem o livro do Dennis Rich, que é o livro de C. Não tem ele em português, sabe? Que é esse daqui. Esse cara, o Dennis Rich, foi o cara que criou a linguagem C
e ele foi um dos caras, ele criou o Unix, sabe? Foi o criador do Unix. Então, o cara é absurdo. Então, o Dennis Ritchie é absurdo. Foi ele sozinho, dentro de casa, trancado? Não, gente. Aí a gente precisa ter um pouco de capacidade de interpretação de texto, raciocínio crítico, né? Não foi ele sozinho, único, não, mas ele é um dos principais. C Programming Language. É em inglês esse livro. Eu acho que você tem ele em espanhol, sabe? Mas eu nunca vi em português. Esses são os livros principais. Então, esses são livros principais. Se você quer trilhar uma carreira na programação, na computação, assim, se você tiver esses livros para consultar, para ir lendo, e são livros que você não vai ler de cabo a rabo, são livros mais técnicos, são fundamentais, sabe? Fundamentais, são livros incríveis, sensacionais, e assim, são praticamente atemporais, são livros que você não perde eles ao passar do tempo, porque não é livro de tecnologia específica, é livro conceitual de tecnologia. Então, é absurdo, sabe? E por que eu falei esses livros? Porque isso sim é livro que um júnior, um iniciante, não só, quem quer aprofundar também, tem que ler. E não Clean Code, né, gente? Não Clean Code. Clean Code é livro de propaganda, de linha de propaganda agilista, sabe? Não. Então, leiam esses livros, não Clean Code. Mas vamos seguir. Código que provavelmente você nunca viu na vida daquele tamanho, porque você faz curso, você faz faculdade, você geralmente lida com códigos menores e mais planejados, digamos assim. Então você precisa experimentar o caos de um software, né, que de fato ali está sendo construído para o mundo real, para você entender o real valor e os conceitos que o autor quer te passar nesse livro. Uma coisa que muita gente me pergunta também sobre o Clean Code é se ele não é um livro ultrapassado. O Clean Code, ele foi escrito em 2008, ou seja, a gente já tem 15 anos que esse livro foi... Não é ultrapassado, gente, não é, só é ruim. Só é ruim, só é um livro bosta. Mas não é ultrapassado, não. Mas assim, tem coisas interessantes nele. Escrito, e às vezes as pessoas ficam na dúvida, será que ainda vale a pena ler? Será que o que tem aí, o conteúdo, ainda é válido? A tecnologia muda muito rápido. Provavelmente alguma tecnologia que você trabalha hoje nem existia há 15 anos atrás. Então, como esse livro ele pode ser importante para mim? Bom, o Clean Code, ele não é um livro sobre uma tecnologia específica, sobre uma linguagem de programação, sobre um framework, ou sobre alguma coisa que está na moda. Não. O Clean Code, ele é um livro sobre conceitos, sobre fundamentos. E esses fundamentos da programação, acredite, eles não mudam, ou eles levam décadas e décadas e décadas para mudar. Mas pode acreditar, todos os ensinamentos de todos os capítulos que você tem nesse livro que foi escrito há 15 anos atrás, você ainda pode aplicar hoje no seu dia a dia trabalhando como programador. E assim que você abre o livro, você já vai dar de cara aqui, né, com os capítulos, né? E se você dá uma olhada, se você reparar o nome dos capítulos, você vai perceber que realmente não são coisas vinculadas a nenhuma tecnologia. Então, por exemplo, né, o primeiro capítulo ele fala sobre o que é Clean Code, e no segundo capítulo ele já fala sobre nomes significativos, né? Então, é muito interessante porque o tempo todo, nós como desenvolvedores, seja quando a gente está criando uma variável, uma função, um novo, tem diversos capítulos sobre vários assuntos que eu acho bem interessante. Alguns um pouco mais, por exemplo, esse de nomes, tem um capítulo sobre comentários sobre funções que é muito interessante para quem está começando, e tem alguns conceitos um pouco mais avançados. Olha, isso é interessante. Essa parte que ele falou sobre funções é interessante, porque quando você é jovem, e eu não digo jovem de idade, eu digo jovem na carreira, você não sabe direito como que você dá nome para as coisas, como que você... De fato, como que você dá nome para a função, sabe? E não existe na programação, igual existe na engenharia, não existe um conselho que forma padrões específicos de boas práticas. Esse livro tenta fazer isso. Porque, por exemplo, se você vai construir um prédio, existe a norma ABNT, que é chancelada pela, sei lá o que, o Conselho de Engenharia e tudo mais, que a altura do vaso sanitário tem que ser de tanto, o afastamento da parede tem que ser de tanto, sabe? Por exemplo, a gente que é da área da TI, a gente sabe que o cabo de rede Cat5 ou Cat6, se ele não for blindado, e a blindagem não é só no cabo, é de ponta a ponta, o terminal também tem que ser blindado, você precisa passar uma distância no mínimo de 15 centímetros de corrente de tensão,
Alta tensão já é outra parada, mas de tensão. Por quê? Porque a tensão da corrente elétrica vai gerar um campo eletromagnético e vai causar interferência com o cabo de rede, e isso pode causar falha, perda de pacote e tudo mais. Então, isso a gente sabe. Por que, que isso existe? Porque é padrão de engenharia, sabe? Isso vem da engenharia de telecomunicações. Muito essa parte de redes surgiu aí. Na programação, a gente não tem um órgão que padroniza, ou não tem um conselho de especialistas que padronizaram. Os padrões que a gente tem acabam vindo do quê? Das grandes empresas. Então, quando a gente está falando de JavaScript React, um padrão que é muito utilizado é o padrão Airbnb. O Airbnb é todo feito em React e tudo mais, salvo engano, o aplicativo é em React Native. E eles fizeram uma estrutura de funcionamento na empresa muito bom, muito estruturado e de construção de código. Então eles disponibilizam. A Google tem um padrão dela. Todas as empresas acabam, normalmente, algumas big techs acabam liberando o padrão que se utiliza. Por quê? Porque a gente não tem um conselho maior. Então a gente fica muito perdido, porque não existe uma regra que determine aquilo. Então você não sabe como que você vai dar nome para a função, qual que tem que ser o tamanho da função, como que você trabalha comentário, como que você trabalha espaçamento. Então você fica muito solto, sabe? Você fica muito solto. Umas linguagens são mais restritas em relação a isso, mas outras te deixam muito solto. Aí você vai ter o quê? Imagina um projeto que você vai ter lá mais de 2.000 arquivos, sabe, mais de 30 mil linhas de código. Como é que você vai dar manutenção se cada arquivo está num padrão, está numa estrutura de nomenclatura? É impossível, você não vai conseguir sair do lugar. Sabe, você vai gastar mais de ano só para conseguir entender o que está acontecendo. Então, essa padronização ela é fundamental, sabe? Por mais que a programação, você trabalhe muito na construção, você trabalhe muito com uma criatividade objetiva sistêmica ali para a computação, você precisa de um padrão para o quê? Para quando você vai pensar escalabilidade e manutenção. Então é fundamental. E de fato, esse livro ele tenta fazer isso. E alguns pontos disso é bem interessante. Por isso que ele fala, tem um capítulo específico de funções, de nomenclatura. Porque sim, a nomenclatura é importante, comentário é importante, espaçamento é importante, quebra de linha é importante. Ou seja, o tamanho, para o quê? Para você ficar mais confortável ali. Porque você precisa abrir o seu código em qualquer lugar, sabe? Você precisa poder dar manutenção do seu código em qualquer computador. Você não pode ficar restrito a não, só consigo dar manutenção num computador específico. Só consigo dar manutenção num computador XYZ com uma tela tal. Você não pode. O programador ele dá manutenção de qualquer forma, sabe? Eu vou até pegar um projeto aqui que eu já trabalhei. Aqui, ó, quer ver? Vamos pegar um projeto interessante aqui. Que eu trabalhei. Careers, esse daqui, Careers. Então, tipo, vamos pegar um código aqui. App, API. Tá demorando aqui. Vamos pegar. Mailer, Profile, Roles. Isso. Beleza. Aqui a gente tem uma APIzinha básica. Não é uma API, mas é uma APIzinha básica. Um backendzinho básico no Next, que ele vai buscar essa função lá no Supabase e tudo mais para pegar o usuário, tá passando o ID e tudo mais. Você vê aqui o que? Tá relativamente bonitinho. Tá relativamente bonitinho. Mas se você pega um código que não tem uma estrutura assim, beleza, esse tá pequeno, mas quando você está falando de um projeto muito grande, com sei lá quantos tipos de código, o negócio já começa a ficar complicado, sabe? Literalmente já começa a ficar complicado de você lidar com isso, de você fazer um tanto de coisa. Eu vou pegar um outro aqui, o middleware, sabe? O middleware das coisas que vão
Que vai bloquear, que não vai bloquear, sabe? Você tem que ter um padrão de comentário, você tem que ter um padrão dessas coisas, sabe? Porque senão, ou quando você pega um projeto muito grande, fica complicado. Imagina se tudo seu segue esse padrão, fica muito simples. Você, beleza. Então aqui no topo vai ter o que? As variáveis, ok. Aí depois do topo vai ter a funcionalidade e no final vai ter o retorno, beleza, meio que isso é quase natural, né? Mas a ideia é isso. E por que eu falo de tamanho? Tá vendo que tem duas linhas aqui? É para quê? Para não passar. Vocês não estão vendo o mouse. Mas no final dessa. Tem duas linhas aqui, branquinhas. É para o quê? Para não passar. Por quê? Porque você pode estar trabalhando com dois códigos, e se passa muito, fica complicado de ver. Além dos dois códigos aqui que você tem a barra de navegação, sabe? Então às vezes é complicado. Você está fazendo isso no notebook, às vezes é pequeno. Então é fundamental essa estrutura. Você ter uma padronização de tamanho, de quebra de linha, de tamanho de código, tamanho de função, para você não ter uma função de 500 linhas. Sabe? Quando você chega no fim da função, você não sabe o que a função está fazendo. Então as funções precisam ser um pouco mais objetivas e tudo mais, não só funções, métodos, classes, sabe, etc, etc, etc. Beleza? Então vamos continuar aqui no vídeo do mano aqui. Mais avançados, como teste de unidade, boundaries, né, que a gente fala de fronteiras, como é que eu estabeleço fronteiras no meu código, sobre como lidar com erros. O interessante é que esses conceitos são conceitos que, ao longo da sua carreira como programador, você vai perceber eles em algum momento. Em algum momento você... Sim, então, gente, vocês verem que nem tudo são trevas, existem flores também. Então, mesmo num livro ruim, existe muita coisa boa que você consegue filtrar ali. E por que eu falo que não é indicado para quem está iniciando? Porque quem está iniciando não tem nenhuma maturidade de código para conseguir filtrar essas coisas boas, tá ligado? Não consegue, você não tem conhecimento ainda, você não consegue fazer o discernimento. Sabe, igual criança que acredita em tudo. Você fala, Papai Noel, a criança acredita, porque a criança não tem a maldade ainda. Então, o júnior não tem a maldade da tecnologia, da programação, para conseguir identificar não só o livro bom, para conseguir identificar o que é um curso bom, o que é um professor bom. Você não tem isso ainda, sabe? Você precisa de um pouco mais de vivência, experiência, tudo mais, sabe? Então vamos continuar aqui. Você vai perceber que, talvez essa não seja a melhor forma de lidar com o erro, talvez eu tenha que lidar dessa outra forma. Então, pensa no Clean Code como uma conversa, um bate-papo entre um programador com mais de 50 anos de experiência, onde ele compilou as melhores práticas que ele viveu, que ele aprendeu com outros programadores experientes e colocou dentro desse livro. Outra coisa que eu acho super interessante sobre esse livro... de fato é isso, gente, de fato é isso, o livro é mais ou menos isso, é a visão de um cara compilado, mas aí vem o porém, cadê o contraditório? Cadê as outras opiniões? Eu não acredito que um cara único ele vai, sem ser aclamado pela academia, vai conseguir criar um livro de regras e normativas, porque acaba que é isso. Então por isso que eu não gosto, não acho tão bom, acho ruim porque ele extrapola em alguns pontos, e se você não tem uma maldade para conseguir identificar isso, você vai construir não é uma carreira, mas você vai ter uma construção de conhecimento muito enviesada, sabe? E toda construção de conhecimento que é 100% enviesado e sem ter uma baliza consolidada da comunidade por trás, é complexo. Livro que eu acho que traz um dinamismo bem legal é o seguinte, né? Ele vai te explicando conceitos e vai te dando exemplos práticos sobre esses conceitos. Então, por exemplo, eu tô nesse capítulo aqui sobre funções, né? Ele te dá dicas de como escrever funções. E tem um conceito muito interessante que a gente fala na programação, que é esse conceito aqui, ó, don't repeat yourself, ou seja, para você não duplicar código, porque duplicação de código gera dificuldade de manutenção, pode gerar bug, um monte de coisa. Isso é perfeito. O bug eu até nem vou longe nisso não, mas você repete as coisas. É repetir as coisas. Você vai ter a mesma coisa 2 vezes. Ali, sabe? Então, às vezes, por exemplo, um lugar você está puxando de um lugar e outro você está puxando do outro. Aí você vai modificar uma função e não vai modificar nos 2 lugares, sabe? Então, quando você tem um padrão, fica mais simples. O código fica igual o quê? Fica igual eu ia falar um brinquedo de Lego, mas fica igual um Transformers. O Transformers não é um carro bonitinho? O carro vai, o Bumblebee, é Bumblebee? É. Ele não é um carro bonitinho, o carro vai, abre as portas, e vira um Megazord, sabe?
Quem, quem é da minha idade vai pegar a referência e vira um Megazord, todo cabuloso. Ou seja, por que ele consegue fazer? Porque as peças se encaixam bonitinhas, sabe? Cada pecinha está indo no seu próprio lugar. Então, a ideia de um código bem estruturado é você ter um código que funciona assim, sabe? As peças dele vão se encaixando certinho. Quais são as peças? As funções, as classes, sabe? As estruturas e tudo mais. Mas vamos dar E ele vai te explicando isso. E logo em seguida, né, ele vai te dando exemplos, né, práticos, né? Então ele te dá exemplos, né, de códigos que estão duplicados, que geram duplicação, e ao longo do capítulo, né, ele vai desenvolvendo e melhorando esse código. Então é muito interessante que ele não fica só no conceito, né? Você consegue ver realmente a evolução do código ali na prática. Então ele tá te falando sobre funções, né? Ele te fala que funções, elas precisam ter uma única responsabilidade. Então ele te dá uma função que tem um monte de coisa e você vai ler. Isso eu já discordo um pouco, não necessariamente. Não precisa ter somente uma única funcionalidade. E o que é que vai determinar a funcionalidade? Sabe? Opa, deu joia aí. O que é que vai determinar a funcionalidade? Tá ligado? Porque aí você vai falar, pô, não, mas funcionalidade é funcionalidade. Não, se eu preciso extrair os dados de um arquivo, vamos pensar nesse processo. Preciso extrair os dados de um arquivo para JSON ou para TXT simples. E o arquivo está em XMLX. O que você vai precisar fazer? São várias etapas. Você vai precisar primeiro acessar o arquivo. Então talvez você vá precisar fazer um acesso. Um acesso, o arquivo está onde? Ele está remoto, ele está na máquina, no servidor. Então você vai precisar fazer um acesso a um caminho. Beleza? Então já é uma funcionalidade. Depois você vai precisar abrir esse arquivo. Sabe? Então preciso abrir esse arquivo para o quê? Para converter ele para alguma coisa, para extrair. Então vamos converter ele para CSV, por exemplo. Então convertemos ele para CSV, já teve outra funcionalidade. Aí convertemos e vamos fazer o quê? Vamos transpor ele para JSON, por exemplo. Transpor para JSON, outra funcionalidade. Aí vamos fazer o quê? Vamos filtrar e extrair somente o que a gente quer. Aí mais uma outra funcionalidade, sabe? Aí nisso, dependente de como você constrói, você consegue fazer uma função simples, muito objetiva, que faz isso tudo. Só que aí você tem várias funcionalidades dentro dela. Então, seria melhor fazer várias mini funções? Eu, nesse caso, não gosto. E se você for seguir o livro à risca, sim, você precisa criar várias mini funções. Uma funçãozinha que só vai buscar o arquivo, de 2 linhas. Outra funçãozinha que só faz aquilo. Quando você fragmenta demais, por mais que esteja tudo em micro pedacinhos, às vezes é mais complicado para você entender o todo. Então, uma função, ela deve ter uma funcionalidade única. Aí eu interpreto que a funcionalidade única dela deve ser a funcionalidade global. Então, eu quero uma função para extrair os dados, eu não vou colocar, no caso, a filtragem aí. Então, eu vou fazer uma função que já faz o acesso, já pega e já converte e já me entrega os dados extraídos. Aí depois outra função que vai fazer a filtragem, sabe? Aí, para mim, isso faz mais sentido. Isso é só um exemplo. Então, por isso que aí eu falo do negócio de que você precisa ter uma certa experiência para ter uma maturidade de conseguir entender isso. Porque senão você começa a fazer microsegmentações de código, microfunções, se divide demais e não fica tão interessante, sabe? Então, nossa senhora, já meia hora de vídeo, vamos ir finalizando esse corte. Vai ler aquele código e você não entende. Então, mais adiante, ele já vai quebrar aquelas funções em funções menores, com nomes significativos, e o código fica muito mais limpo, muito mais fácil de entender. Então, acho que, por exemplo, nos tutoriais que eu tenho aqui no canal, eu tenho bastante tutorial técnico aqui no canal, você não vai pegar esse livro, ler numa noite e sair aplicando tudo no projeto amanhã. Mas, com certeza, a cada capítulo você pode, e seja no seu projeto pessoal ou na sua empresa, e já aplicar o conceito. Então, você lê o primeiro capítulo lá sobre o segundo capítulo sobre nomes. Então, amanhã, quando... Eu não gosto disso não, aqui eu vou discordar do mano, não sei nem o nome dele, desculpa mano, se você assistir esse react, desculpa que eu não sei o seu nome, mas aqui eu vou discordar, você não tem que pegar o livro e ir aplicando, você tem que ler partes do livro, entender, refletir sobre, treinar isso, sabe? Treinar de forma particular,
sabe? Se for uma coisa muito interessante, você conversar com pessoas mais experientes. Eu não gosto dessa ideia de vou ler um livro e vou aplicando, vou ler um livro e vou aplicar no meu trabalho. Não, gente. A gente tem que ter uma certa calma, tranquilidade para isso. A gente precisa pensar mais, refletir mais, precisa gerar raciocínio crítico em cima disso. E se a gente não tem o próprio raciocínio crítico, a gente precisa pegar input externo. Então, conversar com pessoas que têm um pouco mais de experiência e questionar isso daqui, o que você acha disso? Me dá a sua opinião sobre isso, sabe? É uma coisa simples, porque a gente só cresce na base da troca, sabe? É na base da troca de conhecimento, é quando a gente compartilha, sabe? A gente não cresce sozinho. Se a gente quer crescer, a gente tem que crescer em grupo, sabe? Então, discordo um pouco disso. Lê em português ou em inglês, tradução vale a pena. Depende do seu nível de inglês, depende do seu nível de português, sabe? Às vezes, se o português for muito ruim, audiobook é melhor. Mas um ponto aí que eu não vou nem continuar o vídeo, mas um ponto aí desse ler inglês ou português é porque, de fato, toda tradução você perde muita coisa, mas não só perde, você transforma, você ganha outras coisas. Então você tem que ver como que foi feita a tradução, porque às vezes, dependendo, vale a pena você ler inglês. Mas e assim, na boa, quem no Brasil aí tem inglês fluente e consegue ler, sabe? Eu sei que eu consigo, eu já trabalhei para gringo, eu já morei lá fora, tudo mais, eu tenho essa capacidade, mas não é todo mundo. Então, vamos tornar as coisas mais acessíveis, lê em português. Se o seu inglês é muito bom, você tem inglês fluente, os caramba, pode ler em inglês, fica à vontade. Gente, então estamos finalizando aqui mais um react interessante, falando de um tema que às vezes me deixa puto, às vezes me incomoda, que é o livro Clean Code, sabe? Então, vai com calma com esse livro, que nem eu mostrei, tem coisas mais interessantes que você deva ler. Eu vou deixar essa listinha dos livros aqui na descrição. Então você já olha aqui na descrição. Se bobear, eu vou pegar o link da Amazon, já deixar linkado aí pra vocês verem, sabe? Quem sentir vontade. E novamente, deixa o like, clica aqui, sai clicando em tudo que tiver, no subscreve, na porra toda. Se não quiser clicar também, que se foda. E tamo junto. Até o próximo react. Valeu!